feitas essas considerações, agora eu vou falar um pouco a respeito dos efeitos da decretação de falência. Então, eles estão previstos no artigo 102 da respectiva lei, e ela diz que o falido ele fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, né, a partir da decretação de falência, por meio da sentença, como eu disse, terceiro pressuposto, até a sentença final que extingue suas obrigações. E nesse caso, o jurista André Ramos ele destaca uma diferença, que é entre o empresário individual e a sociedade empresária. Por quê? Se a falência atinge o empresário individual, é ele que sofrerá o efeito específico do dispositivo legal, né, o artigo 102. Agora, se a falência atinge uma sociedade empresária, a situação é diferente, porque quem faliu foi a própria sociedade e não seus sócios. Então, o empresário individual que vai à falência, ou o sócio de responsabilidade ilimitada de uma sociedade que tem sua falência decretada, por exemplo, eles ficam impedidos de exercer qualquer atividade empresarial até que suas obrigações sejam consideradas extintas por meio de uma sentença transitada em julgado. Então, o juiz deve determinar que na junta comercial em que o respectivo ato constitutivo da sociedade ou do empresário faça constar a expressão falido junto ao registro do devedor, né? E a partir de então, o empresário falido ou a sociedade empresária ele está inabilitado para o exercício da empresa. Outro efeito importante que recai sobre a empresa, que recai sobre a pessoa do devedor, é a perda do direito de administrar os seus bens. Isso está previsto no artigo 103 da lei. Em relação aos contratos do falido, eles não se resolvem pela falência, propriamente dito, e eles podem ser cumpridos pelo administrador judicial, que é aquela figura que eu comentei há pouco, que ele tem a atribuição de dar continuidade às atividades da empresa para que ela tenha capital suficiente para saldar a dívida perante os credores. E não raro, assim, né, é até vantajoso que haja a manutenção de certos vínculos contratuais, porque é interessante para a massa falida, do ponto de vista da maximização dos seus lucros, né, do seu ativo, que haja continuidade dos contratos já firmados, para que tenha recursos, para que desses contratos advenham recursos para saldar as dívidas, né, que será, como em termos técnicos, que se fala que se chama saldar o passivo. Então, caso haja a decretação da falência durante a vigência de contratos, eles não necessariamente são extintos, a não ser que haja expressamente cláusulas resolutivas por extinção de contrato por incorrência em falência. E agora, eu vou tratar a respeito dos créditos na falência, a ordem em que haverá o recebimento desses créditos. E esse é um tema bem controvertido, o jurista Fábio Loa e Fázio Júnior, eles falam que essa discussão ela remonta a quem recebe, em que ordem, quanto e como vai receber. Né? Porque a gente sabe que os credores eles têm que ser tratados de maneira igualitária, segundo o princípio que deriva daquele termo latino que eu já mencionei. E existe então uma ordem para que haja esses pagamentos. O primeiro elemento na hierarquia de recebimento desses valores advindos dos valores apurados que a empresa deve pagar primeiramente os créditos extraconcursais. O que são isso? São, por exemplo, o valor que deve ser pago ao administrador judicial para administrar os bens do falido, as custas judiciais, por exemplo, e depois, posteriormente, devem ser pagos os créditos por acidente de trabalho e os créditos trabalhistas, desde que eles não ultrapassem 150 salários mínimos por devedor. Porque o montante que ultrapassar isso, a título de verbas trabalhistas, vão ser reclassificados como créditos quirografados, que eu vou explicar mais à frente. Depois, na hierarquia, existem os créditos com garantia real, ou seja, aqueles créditos que são gravados com garantia real para satisfazer o credor. Por exemplo, uma hipoteca. Só que a preferência está limitada ao valor do bem, entendeu? Ao valor do bem onerado. Depois disso, existem na hierarquia de pagamentos, vêm as dívidas ativas perante a União, os estados, os municípios, as não tributárias. Então, além disso, dentro dessa própria categoria, a União tem preferência com as suas autarquias, depois os estados, né, e o Distrito Federal e os municípios.
Por fim, existem outros dois, como o crédito com privilégio especial, como os credores que têm benfeitorias eventuais, né, sobre a coisa beneficiada, os créditos com privilégio geral, por exemplo, os debêntures, os honorários dos advogados, e por fim os créditos quirografários, que eles correspondem à grande massa das obrigações do falido, como por exemplo as indenizações por atos ilícitos, salvo acidente de trabalho, porque como eu digo, elas estão na segunda categoria, e contratos mercantis em geral. Agora, eu terminei a temática sobre a falência e agora eu vou entrar no ramo da recuperação judicial. Terminada a temática expositiva sobre o direito falimentar, é claro que eu não pretendi esgotar todo o tema, porque é um tema bem extenso, bem técnico, com várias minúcias legais, que é a Lei 11.101 de 2005 lá atrás. Porém, eu acredito que eu selecionei os principais temas que eu acredito serem pertinentes para um estudo, uma compreensão geral, assim, global, do tema. Agora eu vou falar sobre o procedimento de recuperação judicial de empresas. O que acontece? A recuperação judicial está prevista no artigo 47 da referida lei, a Lei de Falências e Recuperação de Empresas, e ela tem por objetivo viabilizar a superação, né, da crise econômica que o devedor passa, para que haja a manutenção da fonte produtora, ou seja, da própria companhia, da atividade exercida, né? Manutenção também do emprego dos trabalhadores, do interesse dos credores, de modo que assim haja a preservação da empresa. Lembrando que isso está de acordo com o princípio da preservação da empresa, que é um princípio ele não só atinente ao direito empresarial, ao direito falimentar, mas como é o próprio direito falimentar, ao direito empresarial, perdão. E a função social e o estímulo à atividade econômica, que são constitucionalmente previstas. E o CNJ ele elaborou um manual para orientar as empresas com várias cartilhas a respeito do processo de recuperação judicial, só que há muitas críticas a respeito, porque alguns juristas entendem que várias empresas que submetem o processo de recuperação judicial não merecem essa tutela judicial que não deixa de ser onerosa, sendo que essas empresas já estão em processo de bancarrota, né, de falência. Então, exige-se por meio do procedimento que a empresa elabore um plano de reestruturação com diversas medidas de ordem econômica, financeira, jurídica, de gestão comercial, para que haja chance de superação da crise econômica que a empresa passa, né? Nesse procedimento, os credores eles têm um protagonismo de elaborar esse plano para que naturalmente, eles têm o interesse de receber o valor, né, a título do débito que o devedor tem, o devedor empresário, e eles são responsáveis pela aprovação ou rejeição da estratégia escolhida pelo devedor, sendo que ele tem um prazo para fazê-lo. E o artigo 50 da lei, ele prevê vários meios de recuperar a empresa. E, na verdade, ele é um rol exemplificativo, ele não pretende se esgotar, porque, naturalmente, há outras modalidades que podem eventualmente surgir, que sejam mais benéficas à companhia, ou à sociedade empresária, ou ao devedor empresário. E a lei ela cita num rol vários, como por exemplo a dilação do prazo de revisão das condições de pagamentos, operações societárias como fusão, incorporação, cisão, a própria alteração do controle societário transferido para eventuais acionistas que tenham maior habilidade de gestão, e assim por diante. E qual que é o foro competente para o pedido de recuperação judicial? Aqui se aplica aquela mesma lógica do foro competente do juízo para julgar as questões envolvendo falência, que é o local em que a empresa tiver o seu principal estabelecimento, ou seja, o lugar que ela exercer suas atividades de maneira mais robusta. Lembrando que isso não necessariamente coincide com a sede da empresa, né, ou a matriz, eventualmente. Que como, por exemplo, a Varig, a empresa que faliu, ela tinha como sede a cidade de Porto Alegre, porém a cidade do Rio de Janeiro era na qual ela exercia suas principais atividades, que tinha um maior fluxo de capitais. Então, o foro competente para julgar o processo em questão foi da cidade do Rio de Janeiro, e não da sua sede. Então, o devedor ele tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial que vai depender da aprovação ou rejeição dos credores, né? Porque são deles os interesses principais de receber o débito. E, nesse caso,
Cumpre ressaltar aqui, já entrando em processo na fase de execução, que o devedor em recuperação judicial ele não tem suprimido a sua capacidade ou personalidade jurídica. Ou seja, ele continua existindo como sujeito de direitos apto a contrair obrigações no mercado de capitais e a titularizar crédito, ou seja, angariar valores. Por quê? Assim fazendo, tendo a sua continuidade, é vantagem para que novos contratos sejam firmados, obedecidas as premissas estabelecidas no plano de recuperação judicial, para que ele capitalize, ele gere dinheiro, movimente riqueza e consiga, talvez, se recuperar, né, da crise econômica que motivou o processo de recuperação judicial. Né? Então, durante toda a fase de recuperação judicial, o juiz ele deve mandar constar no registro da junta comercial a expressão em recuperação judicial, que vai ficar ao lado do nome da empresa, nome fantasia ou o próprio nome da companhia, para que o mercado seja protegido e ele saiba que ele eventualmente está se relacionando com uma empresa que está em processo de recuperação judicial, para que ele saiba que ali corre-se o risco de não ter as obrigações contratadas adimplidas. Por fim, já chegando ao fim desse roteiro, eu trouxe um dado da revista Exame que foi coletado e ele traz uma estatística de que das empresas que iniciam o processo de recuperação judicial, apenas 6% saem dela com êxito. Ou seja, é um número baixíssimo, é um número bem inferior à média americana, por exemplo, e que diz muito aquilo que eu já disse no começo, que muitos empresários eles já acabam requerendo a medida judicial quando já estão completamente falidos, quando já não tem nenhum crédito para possível saldar, e assim inviabiliza completamente o processo de recuperação judicial ou até mesmo os efeitos da falência. Bom, esse foi o meu roteiro, espero ter ajudado aqui na compreensão geral dos institutos do direito falimentar e recuperacional, e com isso eu finalizo a minha apresentação. Obrigado.